No filme The Deep House, filme de 2021, a gente acompanha dois youtubers, que é o Ben e a Tina. O Ben é bem chato, inclusive ele irrita demais a Tina. E aí eles são aqueles youtubers que gravam tipo lugares escondidos, assustadores, essas coisas. E aí eles estão indo pela Ucrânia, né, para vir visitar um asilo que dizem que é mal assombrado, né? E eles chegam lá, não tem ninguém, aí ele até assusta a Tina. E na hora ele fica decepcionado, né, porque não era nada do que ele esperava, não tinha nada de interessante lá. E aí ele resolve viajar lá pro sul da França com a Tina. A Tina diz para eles procurarem, né, o outro lugar que eles estão buscando, que era um lugar tipo meio secreto e tal. E aí quando eles chegam lá nesse lugar não tem nada de secreto, tá lotado de gente. E aí a Tina fala para ele que é melhor eles ficarem curtindo a cidade, as férias e deixar o trabalho de lado. Só que aí do nada o Ben conhece um cara meio estranho, né? Vocês já sabem, quando aparece um cara estranho é cilada. E aí esse cara diz que ele pode levar eles num lugar que ninguém sabe, em um lugar secreto, onde tem uma casa ali submersa a 30 metros, num lago, e que está intacta essa casa. E aí ele pode levar eles lá nesse lugar. Então eles aceitam. Tipo, a Tina fica toda desconfiada, né? Porque o cara fica olhando assim, meio imoral pra ela. E aí eles falam ali, ela sabe falar a língua dele porque ela é francesa e o Ben é inglês. Inclusive, o Ben é o filho do Mick Jagger. Depois eu reconheci pela boca do Mick Jagger. É o filho do Mick Jagger. E a Tina, ela é modelo. Eu já vi ela no desfile da Victoria's Secret. Aí o Ben e a Tina chegam lá nesse lugar, inclusive, né? E aí eles colocam, né? Quando eles já vão mergulhando, eles veem que tem um carro, tipo, intacto. E aí eles até comentam que isso é estranho, né? O do carro tá ali daquele jeito. E aí a Tina também, tipo, ela não tem muita experiência do mergulho. Meio que ela foi pra impressionar ele, né? O namorado dela. Porque ele ficava botando pressão, mas ela não era muito acostumada ali a fazer aquelas coisas. E aí eles vão descendo e tal, eles olham a casa e a casa, tipo, tá bem conservada, tá toda selada, tipo, tá fechada por dentro, sendo que nesse lugar ia inundar, né? Então eles acham logo estranho. E aí a Tina olha, pronto, você já olhou? Ele, não, a gente tem que entrar. E aí eles conseguem entrar lá, pela uma flechinha que eles olham. Logo, inclusive, nessa cena eles levam um susto. Vocês vão rir dessa parte. Inclusive, quem quiser assistir o filme tem lá no Cinevision 4. Vão lá que vocês acham o filme, dublado. E aí eles entram lá, começam a ver, né? Aí tem umas bonecas assim macabras, né? E tipo, tudo dentro da casa tá bem conservado. E aí eles começam a ver coisas estranhas, tipo, tem reportagens de crianças que desapareceram, assim, e aí eles vão percebendo que tem algo errado. E, inclusive, na hora que eles vão entrando, a Tina escuta, né? Tipo, uma voz. Inclusive, eu assisti esse filme de noite, eu fiquei até com medo, aí eu tirei e fui assistir só no outro dia de manhã, pra não ter medo. E aí ela escuta uma voz, e ela pergunta, o que você tá falando? Porque ela pensa que é ele. Ele, não, deve ser interferência de avião, essas coisas. E aí também tem uma cena que, tipo, o Ben olha lá o lençol como se tivesse uma pessoa ali, e aí depois ele abre, né, não tem nada, mas mesmo assim já eram para ele ter caído fora, e a Tina todo tempo pedindo para cair fora de lá. E aí rodando lá pela casa, né, o Ben e a Tina, eles acham mais coisas estranhas, né, quem é que será que morava aqui nessa casa, né? E ele comenta assim por alto, deviam ser satanistas que moravam aqui. E aí a Tina louca pra ir embora, ele, não, bora explorar mais lá embaixo, tipo no porão, né? E aí que o filme fica bizarro, porque quando ele chega nesse porão, tem ali 2 corpos pendurados, tipo, intactos ainda, o que é estranho, né? Porque aconteceu essa coisa lá nos anos 70, e aí tem tipo tipo uma estátua de Jesus no crucifixo, fechando uma porta. E o Ben entra lá, só que ele não deixa a Tina ver o que ele olhou por lá, né? E aí ela diz, não, bora cair fora, que ele, não, bora explorar mais um pouco. E aí o filme fica tenso, e aí a gente vai para os detalhes finais, que eu vou contar aqui com spoilers, então se você não quer pegar aí os spoilers do final, né, e você vai assistir o filme e depois vir para cá, não veja mais até aqui. Bom, né, as coisas ficam bizarras, tipo, quando ele entra lá, nesse lugar que tinha um crucifixo, ele vê um monte de potinho, assim, com tipo cabeça, resto de corpo de criança, um monte de coisa de tortura, coisas de crianças desaparecidas, então ele percebe que a coisa era terrível, né? E uns instrumentos de tortura. Tanto que essas 2 pessoas que estão penduradas assim, elas estão com uma máscara no rosto.
E aí eles se desesperam. Quando eles sobem, né, pra ir procurar voltar lá pro lugar que eles vieram, o lugar tava, tipo, fechado com tijolo, sendo que eles entraram por lá. E aí eles começam a surtar, a Tina começa a respirar muito rápido e o oxigênio da Tina tá acabando. E aí eles começam a ver coisas e aí fica terrível, né? A loucura começa a acontecer. É bem intenso essa parte. E aí eles resolvem seguir um peixe, né? Porque se o peixe entrou, ele saiu lá, entrou por algum lugar. E aí eles levam eles de novo lá para aquele lugar, lá da cabana, da parte da cozinha, né? E aí eles veem que ele só saiu por uma flechinha, né? Então acaba que ela não consegue voltar. E aí o Ben, ele acaba meio que tirando aquela máscara do rosto lá dos cadáveres. E aí quando a Tina procura, os cadáveres não estão mais lá, né? E aí que começa a loucura, ela tentando fugir. E aí depois de um tempo, o Ben acaba sendo possuído lá pelo um espírito. Uma coisa lá possui ele, eles não, que a gente tinha que estar aqui. Inclusive lá eles descobrem que o cara que levou eles, né, pra lá pro lago, era parente lá do pessoal daquela casa e meio que botou uma armadilha pra eles, né, levou eles pra lá. Então ela fica bolada e aí o Ben lá, e aí o oxigênio dela acabando. O do Ben, é claro que ele não ia conseguir sobreviver, porque o dele já estava rachando, e o da Tina ainda tinha um pouquinho, só que seria difícil, né? Porque você, quando tá submerso, você não pode subir de uma vez rápido. Tem que ser devagar, porque senão você pode morrer. E aí a Tina consegue escapar, mas ela não sobrevive, né? O oxigênio dela acaba e como ela tá subindo muito mais rápido, ela acaba morrendo. Eu achei triste, porque ela realmente não merecia morrer nesse final do filme. E aí, quando tem uma cena pós-créditos nesse filme, só que não é muito importante a cena pós-créditos, a gente vê lá o cara, né, que levou eles, ele levando umas meninas lá para esse lugar, dizendo que é uma parada e tal, e elas até olham a Kombi, né, do Ben e da Tina, assim, mas a gente vê que elas eram as próximas vítimas, se elas entrassem lá, né? Não sei se elas iam entrar. Não sei também se vai ter uma continuação. Mas é um filme bem legal, bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem de noite, que é bem legal.